Dando continuidade à parte de avaliação e otimização dos modelos, então a gente vai olhar agora o processo de quantização. E como a gente já viu em módulos anteriores, a movimentação dos dados ela domina o consumo de energia do hardware e também pode afetar a vazão de acesso à memória. E aí, se a gente consegue reduzir a precisão dos dados, a gente consegue amenizar o impacto dessa transferência. Então, reduzindo a precisão, a gente vai ter menos bits para representar uma mesma informação, por exemplo, os parâmetros do modelo. Se o dado que a gente está manipulando é menor, a gente vai ter menos informação sendo transferida e, consequentemente, menos energia vai ser consumida, mas, em contrapartida, isso pode afetar a acurácia do modelo. Então, se a gente tem um tempo de transferência menor, isso vai diminuir a chance da gente ter unidades de processamento ociosas. E com menos bits a gente consegue reduzir a quantidade de memória necessária no chip. Então, se a gente representa uma mesma informação com menos bits, a gente consegue carregar mais informação em paralelo nas memórias ou regiões de memórias que são mais próximas das unidades de processamento. E, consequentemente, a eficiência das operações ela vai aumentar. Porque, como a gente viu anteriormente, quanto mais perto da unidade de processamento a gente estiver, mais rápido a gente consegue recuperar ou escrever essa informação na memória. E aí, dependendo da operação que a gente está realizando, ou do tamanho do operando que a gente está manipulando, a gente vai ter um consumo de energia diferente. Então, por exemplo, uma adição ela custa menos do que uma operação de multiplicação. E se a gente faz essa mesma operação em um inteiro ou um ponto flutuante de precisão maior ou menor, isso também vai impactar a energia consumida do hardware. E dentro dessa energia, a gente sabe que essas operações aritméticas elas custam bem menos do que as operações de escrita e leitura na memória. E além do custo de energia, a gente tem um custo de área para cada um desses operadores. Então, geralmente a representação que a gente tem de um ponto flutuante ela é maior do que a representação que a gente vai ter para o inteiro. E a complexidade da gente realizar essas operações ela também muda. Então, um hardware especializado para executar operações em ponto flutuante de 32 bits, ele vai ser mais complexo do que um hardware para executar operações em um inteiro de 8 bits. E se a gente tem um hardware mais complexo executando essas operações, a área relativa para a gente implementar isso vai ser maior, dependendo do operador e da operação que a gente está realizando. Então, quanto mais simples a nossa informação, mais simples também vai ser a arquitetura para executar operações com essa informação. Então, como a gente viu, em redes neurais, a gente utiliza a noção de max para computar uma operação, que é a multiplicação seguida da operação de soma, que a gente realiza o acúmulo. E a complexidade da gente executar isso, ela vai depender do número de bits que a gente usa para cada dado, cada informação que a gente está operando. Então a gente vai ter um conjunto de pesos que tem um número NF de bits, a gente vai ter um conjunto de ativações que vem da entrada que vai ter um número NI de bits. A gente vai ter uma complexidade associada dependendo do número de bits que a gente tem aqui. Isso vai ser afetado aqui esse módulo de multiplicação.
Então, para isso, a gente multiplica NF mais NI bits, que a gente faz um acúmulo que depende tanto dos valores de pesos que a gente tem, dos valores de ativação, quanto também das dimensões dos filtros, as dimensões do peso. Então a gente vai ter complexidade diferente de execução dessas operações, dependendo do número de bits ou do tipo de operador que a gente está usando para fazer esse cálculo. E relacionado a isso, a gente tem a quantização, que vai ser o processo de mapear um conjunto de valores. Vamos chamar esses valores de full precision, ou com toda a precisão que a gente tem para um ponto flutuante. E isso vai ser mapeado para um subconjunto reduzido de valores de precisão reduzida. Então, por exemplo, vamos assumir aqui que a gente tem um conjunto de valores que podem estar dentro do intervalo de 0 a 16. Na quantização a gente vai ter subconjuntos definidos de valores, onde a gente vai mapear cada uma das possibilidades. E dentro desses valores, a gente tem esses níveis que a gente define a priori. E dentro desses valores a gente vai ter um intervalo, que dentro desse subintervalo, todos os valores aqui dentro vai ser mapeado para esse valor que a gente define como um nível de quantização. Então, cada um dos conjuntos vai ser mapeado para um valor específico. E a gente diminui a possibilidade da representação numérica que a gente tem para o nosso intervalo. Consequentemente, a gente consegue representar a mesma informação com um operando de dimensão menor, que usa menos bits. Então, para realizar a quantização, a gente vai precisar definir o número de valores que a gente quer quantizar, os níveis de quantização que a gente vai ter e que vão ser representados na nossa precisão reduzida. A gente tem que definir os valores reais que serão representados entre os níveis de quantização, qual intervalo de valores reais a gente vai representar entre os nossos níveis de quantização, e a gente tem que definir a relação entre os valores reais e os valores reduzidos, fazer a função do nosso mapeamento. E aí o objetivo aqui vai ser reduzir o número de valores representados enquanto a gente minimiza o erro de quantização. E esse erro ele vai medir a diferença média entre o valor original, o valor com a precisão total, e o nosso valor quantizado. E uma definição mais formal do que é esse processo de quantização. Então vamos supor que a gente tem um valor X, e esse é o nosso valor full precision. E aí o processo de quantização ele vai envolver a definição de uma função de mapeamento que leva esse valor X para um valor X', e esse valor X' ele pertence a um subconjunto de valores QI, onde o I ele vai estar no intervalo de 0 a L, e L vai ser o nosso número de níveis. Então a gente vai ter L valores QI, que define os nossos níveis de quantização, e Q, um Q maior, vai definir a nossa função de quantização que leva x até x'. Então essa função Qx ela vai ser igual a QI se x ele tiver dentro de um intervalo específico DI a DI mais 1. Então, visualizando naquele nosso exemplo anterior, a gente tinha esses valores possíveis que o nosso dado ele pode assumir. Então, x em precisão total, full precision, ele está dentro desse intervalo. Então, a gente teria valores de 0 a 16 e x pode assumir qualquer um desses valores. E a gente quer quantizar isso em 4 níveis. Então, dentro desse processo de quantização, a gente vai ter o nível Q0, 2, Q1, 6,
Q2 10 e Q3 14. E para cada nível a gente tem um intervalo de mais ou menos 2. Então, dentro desse intervalo, se ele tiver essa diferença de 2 unidades para o nosso índice atual, o valor de x ele vai estar aqui dentro dessa região, ou dentro dessa região, ou dentro dessas duas regiões. E a gente define a função Q uniforme. Então, essa distribuição que a gente faz, ela é uniforme, ela está uniformemente distribuída entre regiões igualmente divididas para assumir os valores quantizados. E seguindo essa função, se a gente tiver esses valores de x, aplicando a nossa função de quantização, a gente vai ter os respectivos valores. O x, cada valor de x, ele vai ser mapeado para cada um desses 4 valores que a gente definiu como nossos níveis de quantização. E aí o erro da quantização, ele vai ser medido como a diferença entre o valor original e o valor quantizado. A gente pega essa diferença ao quadrado e o valor esperado desse erro vai ser o nosso erro de quantização. Esse erro da quantização, ele vai depender da distribuição do dado, a distribuição de x, do conjunto de valores quantizados Q e dos valores de fronteira D que a gente vai definir. Então, dado que o nosso x está dentro de um intervalo, pode assumir um x mínimo até um x máximo, e que x tem uma função de probabilidade px, a gente consegue encontrar os valores de níveis de quantização e dos valores de fronteira que minimizam o erro de quantização para essa distribuição em x, resolvendo essa equação. Então, a integral dentro dos limites de x da diferença dos níveis de quantização que a gente quer encontrar, a gente minimiza essa função e consegue encontrar os valores ótimos de Q e D para a nossa distribuição de x. Então, a função de quantização Q que minimiza o erro, ele vai depender da distribuição do nosso dado x. E a gente tem 2 tipos específicos de quantização. A quantização uniforme, então todos os valores vão ser mapeados para um conjunto fixo de representações discretas. Foi o exemplo que a gente viu anteriormente, mapeando uniformemente no eixo de x. E a gente vai ter a quantização não uniforme. E aí na quantização não uniforme, as representações elas não vão ser igualmente distribuídas no nosso eixo. A gente pode ter mais representações em torno dos valores que são mais comuns. Então, por exemplo, se a gente tem essa distribuição em x, que vai de menos 5 a 5, na quantização uniforme, a gente poderia distribuir entre o eixo de x uniformemente. Então, a gente poderia ter esses 4 níveis de quantização, que vai de menos 3,75, menos 1,25, 1,25 e 3,75. E aí, se a gente divide isso uniformemente, a gente vê que na parte de maior densidade da função de probabilidade de x, a gente tem apenas 2 valores representados. A gente tem 2 valores representados em partes de menor densidade de probabilidade que x pode assumir. Então, provavelmente essa não é a representação ideal para a função de probabilidade em x. Já se a gente aplica uma quantização não uniforme, a gente pode quantizar os valores na região de maior densidade de probabilidade em x. Então, se a gente leva em consideração esse nível de probabilidade que a gente tem dos valores que x pode assumir na nossa função, então a gente pode quantizar os nossos valores dentro dessa região, para priorizar os valores mais prováveis de x. Então a gente consegue ter um espaçamento diferente para cada nível de quantização que a gente vai ter, mas eles vão estar distribuídos dentro da nossa região de maior probabilidade. E aí na quantização uniforme, a gente tem essa facilidade de implementação, é eficiente de execução em hardware,
mas pode levar a uma distribuição desigual entre os valores quantizados e pode não capturar efetivamente a distribuição do nosso dado. Então, se a gente tem valores de menos probabilidade em certas regiões da nossa informação, isso pode ser mapeado erroneamente na quantização uniforme. E já para a quantização não uniforme, a gente vai ter uma melhor adaptação aos dados, mas a gente vai ter mais complexidade na representação. Em contrapartida, ela pode oferecer melhor precisão utilizando o mesmo número de bits. E a quantização uniforme, ela pode ser operada diretamente nas unidades aritméticas do processador, mas ela só vai ser efetiva quando x tem uma distribuição uniforme. Todos os valores eles têm probabilidade igual de ocorrência. A gente não tem aquele risco de mapear valores que são difíceis de ocorrer. Já se a gente consegue definir que a função de mapeamento para combinar com a distribuição de x, a gente consegue reduzir o erro de quantização ou manter esse erro enquanto a gente utiliza menos níveis de quantização. Por exemplo, se a gente utiliza menos níveis de quantização, a gente pode reduzir o tamanho dos bits em x. A gente precisa representar menos valores dentro desse intervalo de x. E dentro do nosso escopo de redes neurais e aprendizado profundo, a gente sabe que geralmente as distribuições dos pesos e das ativações elas não são uniformes. Então, normalmente para esse caso, a gente vai utilizar níveis de quantização de forma não uniforme. Eles não vão ser igualmente distribuídos e vão seguir a função de probabilidade dos nossos pesos e das nossas ativações. E dentro desse cenário de quantização não uniforme, a gente pode ter casos que os valores eles podem ser computáveis de forma simples. Quando a gente tem uma relação entre o índice do valor quantizado e o seu valor. E a gente consegue implementar isso com uma lógica simples. Então, por exemplo, se a gente atribui valores quantizados entre potência de 2. E aí se a gente tem essa distribuição dos valores numa quantização uniforme, a gente teria essa distribuição entre os níveis quantizados e a gente teria algumas informações mapeadas entre os nossos níveis que não ocorrem com frequência. Então, se a gente mapear isso de forma uniforme, dentro dos nossos valores a gente vai ter um subconjunto de níveis que tem alta probabilidade de ocorrência, mas a gente também vai ter níveis mapeados que têm baixa probabilidade de ocorrência. E já se a gente faz uma quantização não uniforme, mas ela é baseada em potências de 2, a gente consegue mapear isso de forma simples no hardware, porque a gente só está computando uma operação de potência, que ele é facilmente mapeado no hardware com a operação de shift, e a gente consegue recuperar valores que estão dentro da área de maior probabilidade de ocorrência. Então a gente tem mais níveis dentro dessa área que a gente tem uma maior contagem de ocorrência. Então a gente tem menos níveis quantizados entre os valores de menos probabilidade. E aí se a gente usa, por exemplo, o caso da potência de 2, a gente pode trocar a operação de multiplicação por uma operação de bit shift, que é menos custosa do que a multiplicação. E aí, como alternativa, algumas vezes a gente não tem esse mapeamento direto entre os valores do índice e os valores quantizados. A gente não tem uma relação direta, como o exemplo da potência de 2. E aí, para fazer a quantização, a gente vai precisar de um mapeamento. Esse mapeamento pode ser uma tabela hash ou uma lookup table. E os valores quantizados eles podem ser aprendidos a partir dos dados. Você vai precisar de um subconjunto de amostras para conseguir
recuperar a distribuição dos dados e aí agrupar essas informações de forma que você possa definir os seus níveis de quantização. Então, se você tinha, por exemplo, apenas um intervalo, você conhecia um intervalo que a informação ela pode assumir. Se você aplicasse uma quantização linear, você estaria distribuindo isso uniformemente dentro desse intervalo de x mínimo, x máximo. Mas se você tem algumas amostras e sabe a probabilidade de ocorrência dessas informações, então se a gente identifica que eles estão dentro de uma área definida nesse intervalo, a gente consegue clusterizar os nossos níveis de quantização dentro dessa área de maior probabilidade. E aí, se essa informação ela não é mapeada direto entre os índices dos nossos níveis, por exemplo, a gente tem essa distribuição com um subconjunto dentro dessa área, a gente tem um intervalo aqui no meio e outra distribuição de subconjunto nessa área, então a gente não tem um mapeamento direto entre os índices dos níveis de quantização, então a gente precisa de uma tabela que faça esse mapeamento para a gente, indicando dentro do nosso intervalo qual valor de x vai ser atribuído a cada um dos níveis que a gente tem. E aí, como a gente precisa dessa informação de mapeamento na nossa quantização não uniforme, toda a multiplicação ela vai envolver 3 passos. Então a gente vai precisar determinar o índice do valor, a gente vai precisar buscar esse valor e realizar a operação. Então a gente tem um mapeamento de valores e quando a gente recupera esse valor quantizado, a gente consegue aplicar a nossa operação multiplicando o nosso dado quantizado pela entrada, pela ativação. E aí esse passo de recuperar a informação, ele vai ter uma complexidade que é relacionado a L bits ou L, o tamanho L de bits que eu estou usando para representar a informação. Então na quantização não linear, a gente vai obter um erro menor de quantização, ou a gente consegue utilizar menos bits para um dado erro, a gente tem menos informação agrupada, mas isso vai aumentar a complexidade do nosso operador, para a gente conseguir recuperar essas informações. E como a gente já pôde perceber nesse processo, uma característica bem importante dentro da quantização é o intervalo dos dados, o valor de x mínimo e x máximo que a nossa informação ela pode assumir. Então, quanto maior o número de valores que a gente está tentando representar, maior vai ser o nosso erro de quantização. A gente pode ter o risco de ter um overflow ou underflow. Se a gente tem mais informação em x que a gente quer representar, e a gente quer representar isso com menos bits, então tem o risco de a nossa quantidade de bits reduzida, ela não conseguir ser mapeada dentro desse valor de bits reduzido. E aí o processo de quantização, ele vai aplicar um clip nos valores de máximos e mínimos. Então, se dentro do meu range de valores, o valor de x ele assume um valor que está fora do meu range, que a minha precisão reduzida ela consegue representar, então a gente faz um clip nesses valores. E fazendo isso a gente aumenta o erro de quantização, porque a gente está condensando as informações de x dentro do nosso range de representação. E se a gente aumenta o número de níveis de quantização que a gente tem, isso pode ajudar a reduzir o erro de quantização. Ou se a gente aplicar um fator de escala. Então, por exemplo, se a gente tem N índices, a gente quer L valores quantizados, então nesse caso a gente vai de 0 a 15, a gente vai ter 16 níveis dentro desse range de valores. Então a gente aplicando uma quantização uniforme, a gente teria essas divisões, e para representar esses valores mesmo quantizado, a gente precisa de um certo número de bits. Então, fazendo a quantização uniforme, a gente teria nosso
valor máximo no intervalo, dividido pela quantidade de níveis que a gente quer. Isso dá para a gente o nosso mapeamento. Mas a gente pode definir um fator de escala que computa os valores a partir de uma função em i. E com essa função a gente tem uma representação não uniforme que escala os nossos níveis de quantização dependendo da quantidade de níveis que a gente quer e do intervalo que a gente tem para representar o valor de x. E aí, se a gente usa essa função de mapeamento baseada no fator de escala, a gente consegue reduzir o erro de quantização para representar essa informação. Então, o erro, utilizando o fator de escala, ele vai ser bem menor do que a gente fazer a quantização de forma uniforme. E passado esses valores de determinação dos níveis de quantização, a gente precisa mapear essa representação numérica na forma de bits. Então a gente precisa representar os intervalos dos valores que a gente está mapeando. E aí, utilizando o fator de escala, a gente pode representar um intervalo maior de valores. Então, com NE bits, a gente consegue representar valores dentro dessa faixa de 2 elevado a -127. A gente tem também o número de valores únicos que a gente consegue representar. Então, aumentando o número de valores únicos, a gente precisa de mais bits para indexar os valores. E NM bits podem ser usados para representar 2 elevado a NM valores. E uma outra representação que a gente precisa levar em consideração é o sinal. Então, se a gente está interessado em suportar a quantização com sinais, números positivos e negativos, a gente vai precisar de um bit extra para representar o nosso sinal, o bit NS. E aí a gente tem a representação padrão de inteiro e ponto flutuante. Então, na representação de inteiro, ela é bem direta. Se a gente tem um inteiro utilizando 8 bits, um bit ele vai ser usado para representar o sinal. Os outros 7 vão representar a mantissa, que é a representação numérica. Da mesma forma, para o inteiro em 16 bits, inteiro para 32 bits, a gente vai ter um bit para o sinal, os outros bits vai ser para a representação numérica. E no ponto flutuante, a gente vai ter um bit para o sinal, um conjunto de bits para o valor do expoente, o fator de escala do número e a representação numérica que a gente tem. Então, para FP16, 16 bits, a gente tem 10 números, 10 bits para representar os números da mantissa, 5 bits o valor de expoente, que eleva o número, e um valor para o sinal. FP32 a gente aumenta isso, 8 para o expoente e 23 para a mantissa. A gente tem, para cada uma dessas representações, a gente tem números diferentes, um range diferente que a gente vai ter para representar os nossos valores. E aí, quanto maior for esse range, maior vai ser a complexidade dos operadores para manipular cada um desses dados. A gente vai ter mais bits ou, dependendo se é ponto flutuante ou inteiro, a gente vai ter instruções para lidar com a parte de escala do número. E para garantir compatibilidade entre os diferentes sistemas computacionais, existem padrões que especificam os formatos das representações numéricas, como essas que a gente viu anteriormente, o que vai definir o sinal do número, a representação do número e o número de bits para fazer essa representação. E esses formatos eles são muito utilizados em processadores genéricos como CPUs e GPUs. Alguns processadores específicos, especializados como NPUs ou TPUs, eles podem usar representações customizadas, mas a gente precisa dos frameworks que fazem a operação correta, que é otimizado para
executar nesses hardwares. E aí, por exemplo, se a gente tem uma operação de ponto flutuante, a gente vai ter um núcleo de operação da multiplicação com os valores de ponto flutuante, que tem que levar em consideração os valores de precisão reduzida, do full precision, tem que levar em consideração a atualização do valor de exponenciação que a gente tem para os pontos flutuantes. A gente tem uma porta para lidar com um sinal e um módulo que vai realizar a multiplicação de forma binária. Então, a multiplicação dos operandos ela está representada aqui de forma binária. A gente vai precisar de mais portas dependendo do tamanho do número de pontos flutuantes que a gente tenha. E a gente consegue ver o porquê operações em pontos flutuantes elas serem mais custosas do que operações em inteiros. Porque a gente precisa de uma complexidade maior para realizar a operação, a gente precisa levar em consideração mais parâmetros e também a área para implementar essa operação, as unidades que a gente precisa para poder fazer as operações de ponto flutuante vai ser maior. E aí, consequentemente, o custo energético para executar isso é maior do que uma operação inteira que a gente pode fazer as portas diretamente com menos valores ou menos bits. E a quantização ela tem o benefício de aumentar a vazão para aproveitar a largura de banda do nosso device. Então, por exemplo, a gente consegue realizar 4 operações de 8 bits ao invés de uma operação de 32 bits. Se a gente tem uma arquitetura que faz o burst de memória ou que usa operações vetorizadas, a gente consegue mandar várias informações no mesmo ciclo de clock. E aí, ao invés de representar uma única informação com 32 bits, a gente consegue representar 4 informações com 8 bits. A gente consegue paralelizar essa execução nos processadores. E processadores mais modernos eles já incluem suporte para operações em FP32, FP33, FP16 ou inteiro de 8 a 16 bits. E quando a gente está treinando ou fazendo a inferência, é comum a gente utilizar os valores de ponto flutuante para fazer o treinamento. Isso a gente tem um hardware mais restrito, como um dispositivo móvel ou um FPGA, a gente pode quantizar esse modelo treinado em ponto flutuante para um inteiro 8 para fazer a inferência. E como a gente já viu essa imagem várias vezes, nas arquiteturas modernas, por exemplo, da NVIDIA, a gente já tem unidades específicas para fazer operações otimizadas para ponto flutuante, para o formato de tensor de 32 bits ou formato de 16 bits. Outra questão importante é a precisão mista. Então, a gente já viu que a quantização ela vai depender da distribuição dos dados e ela é comum a gente usar diferentes precisões para diferentes tipos de dados. Então, na inferência, a gente considera os valores de pesos, ativações e somas. Então, a gente consegue condensar isso para um inteiro, por exemplo. Mas no treinamento, a gente já viu que ele é mais custoso do que a inferência. E aí a gente tem pesos, a gente tem ativações, a gente tem somas, mas também tem informações dos gradientes e das atualizações dos pesos, que geralmente são valores que precisam de uma precisão bem alta quando a gente está fazendo o ajuste ou fazendo o processo de otimização. E aí, o suporte à precisão mista em hardware ele não vai requerer nenhum overhead adicional para tipos de dados fixos dentro dos padrões que a gente já conhece. Entretanto, se a precisão ela variar em diferentes partes da rede neural, por exemplo, a gente tem uma camada diferente, um conjunto de pesos diferente que requer um tipo de dado específico, então a gente vai precisar de um suporte adicional no hardware para lidar com essa pressão mista dentro da própria arquitetura. E um exemplo disso é a gente ter uma unidade que faz a multiplicação e acúmulo, e a gente pode utilizar essa unidade para operar
entre valores de 8 bits. Então a gente vai ter portas que vão fazer a multiplicação, a gente vai ter o acúmulo. De uma forma bem comum, a gente aproveitar essa mesma unidade para fazer operações com diferentes tipos de dados. Então a gente deixa ativo o conjunto dessas portas, faz a operação no nosso subconjunto de dados e tem o nosso resultado. Da mesma forma, a gente pode ter um processo mais otimizado que utiliza multiplicações parciais ou somas parciais para fazer essa operação em diferentes conjuntos, dependendo da largura dos bits que a gente tenha. E a gente já tem esse processo de quantização integrado nos frameworks que a gente já conhece. Então, por exemplo, no PyTorch a gente tem 3 tipos de quantizações suportadas: quantização dinâmica e quantização estática. Ela vai operar em diferentes valores, seja no conjunto de peso, ativações, ou precisando de um conjunto de exemplos para fazer a calibração da quantização não uniforme, e ela vai operar de acordo com essa função de escala. E aí a gente tem as camadas que são suportadas, por exemplo, camadas lineares, camadas de convoluções, camadas de redes recorrentes ou até camadas de atenção. E aí para cada uma das camadas a gente tem a quantização que a gente consegue aplicar. Da mesma forma, a gente tem quantização também no TensorFlow. E a gente tem quantização de faixa dinâmica, quantização completa, que a gente precisa dos valores de calibração, ou a quantização de float 16, para a gente não utilizar a full precision, a gente utiliza a metade da precisão. E a quantização ela é realizada de acordo com a nossa função de escala. E aí um exemplo que a gente tem uma rede simples treinada no MNIST. Então a gente vê um conjunto de camadas convolucionais, camadas totalmente conectadas. E aí se a gente instancia essa arquitetura e printa o tamanho, a gente vai ter um tamanho em megabytes de 0.17, aproximadamente 0.18 mais ou menos. E aí fazendo uma inferência, a gente tem a acurácia dentro de um conjunto de testes do MNIST de 98,82% para ponto flutuante 32. E a gente tinha esse valor de tamanho em megas de 0,18. Se a gente aplica a quantização do PyTorch, a gente consegue aplicar a quantização no modelo, faz a conversão, e aí se a gente pegar o modelo quantizado, printar o tamanho dele, a gente tem uma redução de 0,18 para 0,05. Então a gente consegue reduzir em quase 3 vezes o tamanho da arquitetura. E aí se a gente for comparar a precisão, a acurácia do modelo em Full Precision, a gente consegue 98,82 no conjunto de teste. E para o nosso modelo quantizado a gente consegue 98,55. Então é uma perca muito pequena, menos de 1 ponto percentual, se a gente for comparar com o ganho de performance que a gente tem na representação dos valores.